Salve, salve concurseiro raiz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês viram aí que eu inclusive postei um vídeo aqui no canal. Quem não assistiu, quiser dar uma assistida lá, uma conferida. Eu fiz um vídeo sobre a publicação do edital da Prefeitura de Castanhal. E não sei se vocês viram, mas tem uma legislação que vai cair para todos os cargos. Então, se você vai fazer para professor, enfermeira, assistente administrativo, enfim, qualquer cargo que você for fazer vai cair essa lei, que é a Lei Municipal número 003 de 99. Basicamente é o RJU da Prefeitura de Castanhal. Então, eu estou fazendo esse vídeo com resolução de questões para auxiliar no estudo de vocês, que é uma lei um tanto quanto extensa, então eu vou fazer uma série de vídeos, mas eu preciso também da ajuda de vocês divulgando, dando um like, deixando um comentário se você gostou do vídeo, para dar aquele engajamento e também para poder aí eu entender que vocês gostaram do vídeo e continuar fazendo aí a parte 2, a parte 3 e o que for necessário para tentar dar uma massificada no que eu acredito que possa cair nessa lei municipal número 003 de 99 da Prefeitura de Castanhal. Vamos lá para a primeira questão, pessoal. Para quem não sabe a dinâmica dos vídeos, eu faço a leitura do enunciado da questão e das alternativas e aconselho você a dar um pause e tentar responder você mesmo a questão, até porque lá no fim eu peço para vocês virem nos comentários e dizer quantas questões vocês acertaram, tá bem? E também destacando que todas essas questões são de autoria própria, pessoal. Tá? Fui eu mesmo que criei, fui eu mesmo que elaborei para vocês, porque não é algo que a gente possa aí jogar no que concurso, jogar em algum no Tec Concursos ou qualquer outro aplicativo de questões. Então, eu mesmo elaborei para auxiliar os estudos de vocês. Primeira questão: considerando as previsões expressas da Lei Municipal número 003 de 99, que modifica a estrutura de cargos e remuneração, Estatuto dos Servidores Públicos, do Magistério e Gerenciamento Previdenciário do município de Castanhal e determina outras providências. Aí aqui vai importante: assinale a alternativa incorreta. A. Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores públicos do município de Castanhal e os atos de competência desses poderes serão exercidos, respectiva e exclusivamente, pelo prefeito e presidente da Câmara Municipal quando se tratar do quadro do pessoal de seus respectivos poderes. B. Servidores públicos do município de Castanhal são regidos juridicamente pela presente lei, ainda no que conflitar com legislação específica. C. Servidor público é todo e qualquer brasileiro investido em cargo público através de habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. D. Cargo público é o criado por lei em número certo, pago pelos cofres públicos e com denominação própria e são de provimento efetivo e em comissão. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, senhores. A alternativa A está correta, é previsão do RJU de Castanhal. A C também, servidor público realmente é todo e qualquer brasileiro investido em cargo público, tá? Você, quando passar no concurso público, você vai ser servidor público e você vai estar investido em um cargo público. Você não é o cargo público. O cargo público é o que diz na D. Ele é criado por lei, tem um número certo, que é o que? A quantidade do efetivo, isso está previsto em lei, e também pago pelos cofres públicos. Tem uma denominação própria, vai dizer lá, é enfermeiro, é assistente administrativo, é professor de educação física, enfim. E também é de provimento efetivo e em comissão, porque também tem os cargos em comissão, pessoal, que são de livre nomeação e livre exoneração. Então, a gente até por exclusão vê que a alternativa B é a alternativa incorreta. Sempre se atentem ao enunciado. Aqui pedir a incorreta. E qual é o erro da B? Ele diz assim que os servidores públicos de Castanhal são regidos juridicamente pela presente lei, ainda no que conflitar com legislação específica. Não, pessoal, exceto no que conflitar com legislação específica. Ou seja, se uma legislação específica tratar a respeito, um exemplo aí, de um cargo de técnico de enfermagem, tá? Tem um PCCR, exemplo lá de técnico de enfermagem, e vier a conflitar, aí a legislação específica, que seria o PCCR lá da área da saúde, relacionada ao cargo de técnico de enfermagem, ela vai prevalecer, tá bom?
porque o RJU ele dá uma lei geral, ela dá aspectos gerais, mas que precisam sim de uma complementariedade aí. Possivelmente seria através de um plano de cargos, carreira e remuneração. Então não é ainda no que conflitar, é exceto no que conflitar com legislação específica. Então é a alternativa B, a alternativa incorreta, porque era o que pedia na questão, está lá no artigo 2º, olha, servidores públicos de Castanhal são regidos juridicamente pela presente lei, exceto no que conflitar com legislação específica. Então bora para a segunda questão. Considerando as previsões expressas da Lei Municipal número 003 de 99, assinale a alternativa correta. Aqui pede a correta, tá? A. Os cargos em comissão são distribuídos em grupos ocupacionais constituídos em categorias funcionais e estas, consequentemente, em classes. B. Grupo ocupacional é o conjunto de atividades profissionais divididas em classes identificáveis pela mesma natureza de trabalho, dispostas segundo uma hierarquia salarial. C. Categoria funcional é o agrupamento de categorias funcionais do mesmo nível de formação ou de atividades profissionais ou funções correlatas. D. Classe é o agrupamento de cargos de uma mesma função ou atividade com iguais atribuições e responsabilidades. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, senhores, essa aqui não é uma questão fácil, tá? Eu justamente fiz muitas pegadinhas para tentar confundir a mente de vocês. Na alternativa A, o erro está em dizer que os cargos em comissão são distribuídos em grupos ocupacionais e aí segue o restante do enunciado da alternativa A. Não são os cargos em comissão, são os cargos de provimento efetivo. Esses sim são distribuídos em grupos ocupacionais, constituídos em categorias funcionais e estas, consequentemente, em classes. Por quê? Porque o cargo em comissão, eu dei uma deixa lá na primeira questão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Então, eles não são uma categoria funcional devidamente escalonada em classes. Tá? Não vai haver uma progressão, você começa ali na referência 1, depois vai para a referência 2, depois é promovido para a referência 3, para a referência 4, não. Porque isso é de exclusividade dos cargos de provimento efetivo, que serão o que vocês ingressarão, né? Aí sim, vocês vão ter a ascensão de vocês, profissional, vão sendo promovidos. Os cargos de comissão não, pessoal. É aquele valor, tá? Recebem algumas coisas aí diferenciadas em relação ao cargo de provimento efetivo, mas não se pode falar que eles têm classe, que é a promoção, a ascensão entre referencial 1, 2, 3, não. É cargo de comissão e pronto e acabou. Então o erro da A é esse. No B e o C eu fiz uma inversão. O grupo ocupacional ele não é o conjunto de atividades profissionais, ele é o que diz lá no C. Ele é o agrupamento de categorias funcionais. Existe o grupo ocupacional e dele vai ser, através dele vai decorrer as categorias funcionais e assim consequentemente. Já a categoria funcional, aí sim, ela vai ser o que diz na B. Categoria funcional é conjunto de atividades profissionais divididas em classes. Então vem grupo ocupacional, que vai ser vai dar origem à categoria funcional e a categoria funcional vai dar origem às classes. Então, basicamente é isso. Não é muito fácil esse tipo de questão, mas aqui os conceitos foram invertidos entre B e C. D é a resposta correta. A classe é justamente isso, agrupamento de cargos. Porque olha só, pessoal, primeiro vem o grupo ocupacional, depois vem a categoria funcional, depois vem a classe e depois vem os cargos. Então, se nós tivéssemos aí, igual lá na matemática, você pudesse vislumbrar aí, primeiro vem o grupo ocupacional, ele é um círculo. No interior desse grupo ocupacional, desse círculo do grupo ocupacional, vem o círculo que é a categoria funcional. No interior do círculo da categoria funcional vem as classes, tá? Vem as classes e no interior desse círculo das classes vem os cargos, tá bom? Então, dos cargos
de uma mesma função ou atividade com iguais atribuições e responsabilidades. Isso mesmo, a alternativa D, a resposta correta. E isso está lá no artigo 9º, 10º, 11º e 12º do regime jurídico único aí da Prefeitura de Castanhal. Terceira questão. Considerando as previsões expressas da Lei Municipal número 003 de 99, os cargos públicos são providos conforme o caso, exceto por A, distribuição, B, nomeação, C, acesso, D, reversão. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, senhores. Basicamente, aqui essa é uma resposta bem direta. A nomeação é uma forma de provimento. O acesso, aqui no RJ de Castanhal, eles não utilizam o termo, eu notei que eles não utilizam o termo promoção, eles usam o termo acesso, que eu falei para vocês, que é justamente instituído a referência 1, para a referência 2, para a referência 3 e assim sucessivamente. Então, o acesso também é uma forma de provimento e a reversão também é uma forma de provimento. Então, até por exclusão, isso aqui nem existe, tá? Quem tem um pouco de contato com o regime jurídico único, com o direito administrativo, sabe que distribuição não tem nada a ver, não é forma de provimento, nem traz conceituação. Eu coloquei aqui de forma esdrúxula mesmo, justamente para mostrar que não é uma forma de provimento. Então, a alternativa A é a resposta que deveria ser assinalada. E aí está, se você quiser dar uma lida com calma nas formas de provimento que nós temos no artigo 22, nomeação, acesso, transferência, reintegração, aproveitamento, reversão e readaptação. Vamos para a quarta questão. Considerando as previsões expressas da lei, verificar-se-á no decorrer do estágio probatório a conveniência ou não de sua permanência no cargo, pela comprovação dos seguintes requisitos, exceto A, iniciativa, B, estabilidade, C, disciplina e D, assiduidade. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, pessoal, tem um mnemônico que a gente utiliza para saber a respeito dos requisitos para você permanecer no cargo após o estágio probatório, né? Aquela avaliação que é feita a respeito do estágio probatório. Os requisitos são PIDRA, P-I-D-R-A, PIDRA. Por que PIDRA? Porque é P de produtividade, I de iniciativa, D de disciplina, R de responsabilidade e A de assiduidade. Então, falando isso, você já sabe, né? Qual é aí o único que não é um requisito? É a B, estabilidade. Eu não falei em nenhum momento. Agora, cuidado com o mnemônico, pessoal. Não se agarra só em mnemônico. O mnemônico ele é para te auxiliar no dia da prova. Eu poderia colocar uma outra coisa aqui com I, por exemplo, com incentivo. Com D eu poderia colocar diligência, tá? Com A, assistencialismo, sei lá, inventar alguma coisa. Então, você poderia se embananar se você tão somente pensar aí no mnemônico. O mnemônico ele é uma forma de auxiliar vocês no estudo. PIDRA, produtividade, iniciativa, D de disciplina, R de responsabilidade e de assiduidade. Então, alternativa B é a resposta correta. Onde está isso? Artigo 26, parágrafo único. Iniciativa, disciplina, assiduidade, produtividade e responsabilidade. Quinta questão. Considerando as previsões expressas da lei, será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar dentro do prazo de contados da data da publicação oficial do ato de provimento. Preencha a lacuna quanto ao prazo referido. A, 30 dias, B, 15 dias, C, 10 dias, D, 45 dias. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Na quinta questão, ele fala a respeito de tornar sem efeito a nomeação caso aquela pessoa que foi nomeada não entre em exercício em um determinado prazo. Qual é o prazo para você entrar em exercício, segundo a Lei Municipal número 003 de 99 do município de Castanhal? É o prazo de 30 dias. Alternativa A, 30 dias. Isso está lá no artigo 36, parágrafo 2º, que diz: será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar dentro do prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato do provimento. Vamos lá para a sexta questão. Considerando as previsões expressas da lei, assinale a alternativa correta. A. Transferência é a elevação do servidor efetivo a um posto que lhe proporcione um maior vencimento.
B. Remoção é o ato mediante o qual o servidor passa a ter exercício em outra unidade municipal, preenchendo claros de lotação e modifica a sua situação funcional. C. A carreira é a linha de acesso do servidor na categoria funcional que pertencer para a categoria funcional mais elevada, respeitando o tempo de serviço e o merecimento. E D. Acesso ao ato de provimento mediante o qual se processa a movimentação do servidor de um para outro cargo. Dê um pause, tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. A alternativa A diz que transferência é a elevação do servidor efetivo a um posto que lhe proporcione um maior vencimento. Lembra que eu falei para vocês? O que é o acesso? O acesso é justamente aquilo que nos outros RJU se diz como promoção. Né? Quem não gosta disso? Melhor coisa que tem, né? Então, é a promoção que vai fazer você subir de posto, você subir de referência para receber mais, ter um maior vencimento, e não a transferência. Então, a gente já exclui a A, que não tem nada a ver com isso, a transferência. A B diz assim: remoção é um ato mediante o qual o servidor passa a ter exercício em outra unidade municipal, preenchendo claros de lotação e modifica a sua situação funcional. É um texto meio confuso, mas é assim que está no RJU, só que essa parte final está errada. Não modifica a situação funcional, não, tá? Ele permanece com a sua situação funcional. Não há essa modificação da situação funcional dele. É um peguinho aí que eu coloquei nessa questão. Então a B está errada. A C, carreira é linha de acesso do servidor na categoria funcional a que pertencer para a categoria funcional mais elevada, respeitando o tempo de serviço e o merecimento. É isso mesmo, carreira é justamente isso, pessoal. Essa é a importância de se ter um PCCR também. Eu aconselho depois a lutarem por isso. Eu ainda não olhei com calma se já existe PCCR das carreiras lá na Prefeitura de Castanhal, porque através dela você consegue estabelecer progressões, estabelecer vantagens também pecuniárias e tudo mais, e é exatamente a forma como está conceituando a carreira aqui na alternativa C, é como está na lei. D. Acesso é o ato de provimento mediante o qual se processa a movimentação do servidor de um para outro cargo. Não, pessoal, isso aqui é a transferência, tá? Transferência tá lá, e é essa conceituação dela, é você prover mediante a movimentação do servidor de um para outro cargo, apesar de que existe aí entendimento a respeito da inconstitucionalidade da transferência, até porque seria você haver a movimentação do teu cargo para um outro cargo. Isso aí é inconstitucional, tá? Até onde eu sei, eu posso estar errado. Se eu estiver errado, eu venho aqui nos comentários dizer, mas ainda está vigente esse entendimento que a transferência ela é inconstitucional. Mas ainda estão previstos aí nos RJUs da vida, né, a transferência. Mas eu acredito que eu não vá cobrar a respeito disso. Eu acredito que nem vá colocar, se for colocar a transferência, ele vai dizer exatamente como eu coloquei na questão, na previsão expressa da lei. Então, se fosse se pedir o que está na lei, a transferência é justamente isso, esse ato de provimento mediante o qual se processa a movimentação do servidor de um para outro cargo. Tá? O acesso é como eu falei para vocês, eu fiz a inversão aqui, tá? O acesso é o que está previsto na alternativa A, que é você mudar de um posto para um outro e vai receber um maior vencimento por isso. Então, alternativa C era a resposta a ser assinalada. Se você quiser ler com calma aí, todas as respostas estão aí, artigos 41, 45, 52 e 57. Sétima questão, considerando as previsões expressas da lei, assinale a alternativa correta. A. Reversão é o reingresso do servidor ativo o reingresso do servidor ativo de servidor aposentado quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. B. Aproveitamento é o ingresso no serviço público municipal de servidor em disponibilidade. C. Reintegração é o aproveitamento do servidor em função mais compatível com sua capacidade física, intelectual ou vocacional, podendo ser processada a pedido ou de ofício, sempre procedida de inspeção de saúde. E D. Readaptação é o reingresso do servidor no serviço público com ressarcimento de todas as vantagens ligadas ao cargo em virtude de decisão administrativa e ou judicial transitada em julgado. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão.
Vamos lá, meu povo. Alternativa A diz assim: reversão é reingresso do servidor ativo de servidor aposentado quando o subsistente o motivo da aposentadoria. Eu sei que o texto é meio doído de ler, mas é assim que está na lei, tá? E está correta a alternativa A, reversão. Não, pessoal que tem mais idade não vai se doer com isso. Isso é uma forma de memorização que a gente utiliza. Reversão, rever, ver de velho, tá? Reversão. Lembre de velho. Lembre de você lá. Todo mundo vai chegar lá. Eu também vou estar velhinho um dia. Você lá é servidor aposentado e você é revertido porque já subsistem os motivos da aposentadoria. Quando eu falo velho, é só uma forma de auxiliar, tá? Você às vezes pode ser por outros motivos também que ensejaram aí, que deram como consequência você se aposentar, eles não existem mais. Então você é revertido. Então há o reingresso do servidor aposentado. Então a alternativa A já é a resposta correta. A B diz assim: aproveitamento é o ingresso no serviço público municipal de servidor em disponibilidade. E aí? Tá com cara de estar correto, né? De vocês marcariam essa B aí? Acho que uns e outros devem ter marcado, né? Mas eu, é um peguinha bem mesmo assim, sacana. Mas é assim: aproveitamento não é o ingresso, é o reingresso. É o reingresso no serviço público municipal de servidor em disponibilidade. Pessoal, tem que preparar vocês também para essas coisas, tá? Eu já vi banca fazer esses tipos de pega assim mesmo. Eu digo assim que é para sacanear mesmo o concurseiro, mas existem esse tipo de pega. Então não é o ingresso, é o reingresso. A B está errada. C, reintegração é o aproveitamento do servidor em função mais compatível com sua capacidade física, intelectual ou vocacional, podendo ser processada a pedido ou de ofício sempre procedida de inspeção de saúde. Não é a reintegração. Esse aproveitamento do servidor é a readaptação. Vou dar um exemplo para vocês. O servidor ele laborava, ele trabalhava lá no órgão dele e ele tinha que se movimentar bastante, se locomover bastante de um lado para o outro e vai e percorre todo o órgão lá, né? Então o cara tinha que dar muita pernada, mas aí aconteceu infelizmente, né? Isso aí são coisas da vida, a gente tenta evitar, mas acontece. E ele veio a sofrer um acidente, ficou paralítico, tá? Sem movimento das pernas. É possível a readaptação desse servidor, é possível. É feita uma inspeção de saúde e aí o órgão pode entender que, olha, ele fazia essa função, ia para um lado e para o outro, mas a gente pode colocar ele aqui como assistente administrativo, pode colocar ele numa função aqui que ele fique, né, mais a movimentação dele ali seja em um pequeno espaço e ele consiga desenvolver o trabalho dele normalmente. Isso é a readaptação, tá bom? Não é a reintegração. A reintegração é o que diz na D, olha, readaptação é o reingresso do servidor. Não, o reingresso do servidor, nesse caso aqui, é a reintegração. Integração é o reingresso do servidor no serviço público com ressarcimento de todas as vantagens ligadas ao cargo em virtude de decisão administrativa e ou judicial transitada em julgado. Então eu fiz a troca aqui dos conceitos da C e da D, tá? Então a alternativa correta é a A. Isso você vai ver aí no artigo 60, 64, 67 e 69. Vocês estão percebendo que eu trago muitos conceitos nas minhas questões? Vocês estão nada mais do que estudando através de questões. Isso aí vai fazer com que vocês se isentem de ler a lei? Não. Inclusive eu tenho um projeto de fazer a leitura da lei, no caso disponibilizar aqui no canal a lei em áudio. Eu pensei em dar videoaulas dela, mas ela é muito extensa, ia ficar algo assim mesmo cansativo, desgastante, e eu acho que não ia agregar no estudo de vocês, até porque tem muita matéria para vocês estudarem. Então eu estava precisando fazer a leitura da lei em áudio, mas eu queria ver até que ponto as pessoas têm interesse. Então venha aqui embaixo nos comentários e diga que você tem interesse, que eu faça um vídeo aí fazendo a leitura da lei em áudio. Vai ser dividido em algumas partes porque é uma lei extensa, mas eu acho que você ouvindo, né, e se atentando, fazendo as suas anotações, as suas observações a respeito da leitura da lei e fazendo as questões, eu acredito que dá para massificar o suficiente para você acertar as questões relacionadas a esta lei, tá bom? Então vamos para a oitava questão. A oitava questão diz assim: considerando as previsões expressas da lei municipal, assinaria a alternativa incorreta. Atenta-se aí que pede a incorreta. A diz a vacância ocorrerá da data do falecimento.
B. A jornada de trabalho do servidor público municipal de Castanhal será de 44 horas semanais, excetuando-se os casos dos servidores de nível superior que terão jornadas compatíveis com seu compromisso profissional. C. Para registro de frequência, haverá o ponto que preferencialmente será usado meio mecânico. E D. Ocorrerá a vacância do cargo no caso de nomeação. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos começar na A. A vacância ocorrerá da data do falecimento. Isso aqui está correto, tá? A partir da data do falecimento do servidor, aí ocorrerá a vacância, irá se tornar vago o cargo que esse servidor ocupava. Mas pede a incorreta. Então, bora para B. A jornada de trabalho do servidor municipal de Castanhal será de 44 horas semanais, excetuando-se casos dos servidores de nível superior que terão jornada compatível com o seu compromisso profissional. Isso aqui também está correto, está lá previsto na lei. Muitas pessoas vieram nos comentários lá do edital falar a respeito disso. E assim, eu acho que você não tem que bater muito cabeça com essa jornada de trabalho que está prevista lá no edital, porque eles colocam isso aqui a carga horária máxima, tá bom, pessoal? Justamente para o servidor ter ciência de que pode ser isso daqui, mas isso aqui vai depender muito da situação. Os servidores que trabalham no horário de expediente não vão bater essa quantidade de carga horária nem pensar. Isso aqui pode ser aquele pessoal que trabalha por escala de serviço, aí possivelmente irá alcançar. Não sirva isso de impedimento para você fazer esse concurso. E a C também está correta, é isso mesmo. A frequência ela será por ponto e preferencialmente pelo meio mecânico. A D que está errada, que não ocorre a vacância nada do cargo caso de nomeação. Isso não tem nada a ver. A nomeação é um caso de provimento e ela não se dará aí a vacância do cargo, não. Pelo contrário, você está entrando, você está provendo o cargo e não vagando ele, deixando ele, isso mesmo, deixando ele vago. Então, a alternativa D é a incorreta, porque a questão pede a incorreta. E você vai ver isso, olha, lá no artigo 72, ocorrerá a vacância do cargo nos seguintes casos: exoneração, demissão, transferência, readaptação, acesso, aposentadoria e falecimento. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e venha aqui embaixo nos comentários e diga quantas questões vocês acertaram. Foram 8 questões, se você acertou 4, 5, 6, 7, 8, não importa, mas venha aqui nos comentários e diga quantas questões vocês acertaram, porque quem treina, pessoal, joga, e é muito importante isso. E também eu pretendo aí fazer a parte 2, a parte 3, porque é uma lei bem extensa, então um só vídeo não vai ser o suficiente para eu trazer questões para vocês, e eu sei que está escasso de questões relacionadas ao RJU de Castanhal. Não deixe de se inscrever no canal e continuar acompanhando os vídeos, e que eu seja um instrumento de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Força, bora para cima, para que venha a tão sonhada aprovação. Bons estudos e até a próxima.